bem, então a gente tem aqui uma coroa impressa com Biocrown A1. A coroa já foi devidamente limpa e asperizada com óxido de alumínio, certo? Então, feito esse tratamento de superfície, eu gosto de iniciar a maquiagem aplicando uma fina camadinha de glaze, certo? Quando eu falo uma fina camadinha, é simplesmente pegar um pincel chato e aplicar sobre toda a superfície desse modo, ó, esfregando a superfície, mas cuidando para que não tenha empossamento do glaze. Eu não posso ter poças, não posso ter uma película espessa de glaze, é somente para deixar essa superfície um pouquinho mais interessante para a gente iniciar essa maquiagem, não deixar uma superfície completamente seca, certo? Então, para deixar ela já com um material resinoso já mais interessante para receber as próximas camadas de maquiagem das cores, certo? Então, eu posso utilizar um fotopolimerizador. No final a gente vai ver que eu gosto de fazer uma pós-cura da maquiagem, né? Fazendo depois do selamento final com glaze, eu gosto de aplicar, de deixar a coroa em uma cuba de luz. Aqui eu estou fotopolimerizando fora, né? Porque senão vai polimerizar as minhas maquiagens. E a gente vai iniciar com esse Intense A, que serve para intensificar o matiz A. Nós temos no kit o matiz, o Intense A e o Intense B. Como a gente está trabalhando com uma coroa A1, eu vou intensificar algumas regiões, como a cervical, por exemplo, onde nós temos uma fina espessura de esmalte, deixando transparecer mais a cor da dentina. E essa dentina, que a gente sabe que é ela que vai nos dar a maior parte aí do nosso matiz e saturação, das características de matiz e saturação da nossa coroa. Certo? Então eu faço uma aplicação com um pincelzinho fino. Eu não preciso fazer toda a aplicação de uma vez só, então eu posso aplicar e fotocurar uma vez e fazer novamente a aplicação, que é o que nós vamos fazer. É um kit extremamente simples e fácil de usar, as cores estão prontas para serem usadas da melhor forma possível. Essa é uma caracterização, uma maquiagem básica, pode ser utilizada para o dia a dia. Faço uma nova aplicação de uma nova camada de matiz. Quanto mais eu quero intensificar esse matiz na minha coroa, ou faceta, mais eu faço camadas de Intense A. Se eu quero um matiz mais intenso A, né, que é puxado mais para um amarronzado, ou se eu estou trabalhando com matiz B, eu posso usar um Intense B, puxando mais para um amarelo. Temos a possibilidade também de utilizar esse matiz numa coroa A1 usando um Intense B para mudar o matiz todo da coroa. Então eu aplicaria em toda a coroa um Intense B, né, para deixar essa coroa com um matiz mais puxado para o B, para o amarelado. Faço novamente a aplicação. Normalmente esses Intenses A e B a gente usa na coroa toda quando a gente está trabalhando com coroas ou facetas bleach, que nós temos um branco e nós queremos alterar a matiz e saturação dessa coroa. Vejam que nós temos regiões mais quentes já, na cervical, por exemplo. Nas proximais eu gosto de aplicar também. Agora a gente vai fazer a aplicação para dar profundidade, né? Para dar o efeito de translúcido com purple e com aqua, como se fosse um roxo, um azul clarinho, lavado, bem bonito, certo? Essas tintas normalmente nós utilizamos no terço incisal, né? Na borda incisal, para fazer a maquiagem, para dar esse efeito de translúcido, né? De profundidade. Então, muito cuidado com essas duas cores, porque a nossa tendência é sempre carregar muito. E essas resinas, esses corantes, essa maquiagem, quando ela é fotoativada, principalmente o azul e o roxo, elas se intensificam um pouco. Então, tomem cuidado com o azul e com o roxo, para não exagerarem, certo? Em dentes anteriores, menos é mais.
Então vamos com cuidado para não exagerar nesse efeito azulado, senão nós vamos ter um terço incisal muito intenso e talvez o paciente ache estranho. Obviamente que toda essa maquiagem que nós estamos fazendo a gente vai comparar com os dentes que a gente quer copiar, ou se nós estamos trabalhando com 6 elementos, 10 elementos, nós vamos fazer da melhor forma que a gente acha que seria possível, mas com muito cuidado, principalmente, volto a repetir, nesse terço incisal, para não sobrecarregar muito, não ficar muito visível os efeitos de opalescência, de profundidade, certo? Então, é bem suave. Então comecei com azul, agora eu vou fazer algumas regiões de baixo valor, né, de baixa luminosidade, de mais translucidez, com o roxo, com o purple. Então, com muito cuidado, vejam que é pouquíssima tinta que se usa e a gente já consegue um efeito imenso. Então tomem bastante cuidado com esses corantes, certo? Eu estou fazendo a aplicação da borda incisal, criando aquele efeito do esmalte, da translucidez. Se eu estou copiando o dente, eu vou buscar essas características no dente que eu estou querendo copiar. O tanto que eu vou utilizar nas proximais, tudo isso é dependente do dente que eu estou querendo copiar. Ou, como eu falei, se estamos fazendo vários elementos, então eu que vou determinar, né, o tanto de corante que eu vou utilizar. Faço as divisões dos mamelos, né, nos dentes anteriores com o purple e com o aqua. Vejam que o pincel nunca está sobrecarregado de tinta, é sempre pouco. Faço uma aplicação sempre afasto. Observem que nós já temos um efeito incisal que já dá uma profundidade, nada exagerado. Vou fazer a fotoativação. Fiz a fotoativação, vejam que nós já temos um efeito bem interessante. Muitas vezes, se eu estou trabalhando com vários elementos, eu posso parar a maquiagem nesse estágio, por exemplo. Eu não preciso seguir adiante. Mas se eu quiser fazer características, uma maquiagem mais complexa, né? Um caso mais que precisa disso, eu posso seguir adiante. Como eu estou mostrando agora, eu vou usar um Vanilla, né? Que eu gosto de utilizar como se fosse foge do branco, né? Não é um branco, ele é um marfim que eu vou utilizar no bordo incisal, somente no bordo, para criar aquele efeito de halo opaco. Então eu não gosto de utilizar o branco para fazer esse halo opaco, eu gosto de utilizar o marfim, porque ele quebra aquele branco artificial e fica mais natural. Então é só na bordinha, com muito cuidado, com muita delicadeza eu já vou conseguir um efeito de contraste com o meu halo opalescente, né, com o meu terço incisal. E a maquiagem, o bonito é isso, é sempre os contrastes, né? Isso que dá sensações de profundidade. Vou fotoativar, faço a fotoativação. A gente já consegue ver um halo. E eu gosto de utilizar o Vanilla também para a ponta de mamelos, para realçar a ponta de mamelos. Fica muito bonito para dentes anteriores. Volto a dizer que isso obviamente depende dos dentes que nós estamos buscando como referência, mas de uma forma geral ela cai bem, certo? Gosto de utilizar na ponta dos mamelos e gosto também de fazer alguns efeitos de estrias que muitas vezes os dentes anteriores possuem, principalmente na região do colo, na região do terço cervical. Algumas mineralizações, algumas estrias, alguns efeitos, algumas manchinhas. Eu gosto de utilizar o marfim, não gosto muito de utilizar o branco, porque eu acho que o branco é muito estourado para esse tipo de situação. Obviamente que existem casos e casos. Faço a fotoativação, eu gosto de utilizar o Honey para fazer alguns detalhes de contra-opalescência, por exemplo. Gosto de colocar o Honey na pontinha dos mamelos
do mamelo central, ó, que é uma região que nós temos uma mineralização grande. Muitas vezes posso utilizar o honey também para fazer algumas saturações cervicais, certo? Alguns detalhes de saturação nas proximais, algo mais puxado para um alaranjado, mas também com muito cuidado. Observem que é tudo muito sutil. Gosto de fazer esse efeito de contraparecência na ponta dos mamelos com o honey. Seria aquele efeito alaranjado, né, na ponta dos mamelos, sutil, fica muito bonito. Dá um contraste bem interessante. E aí, para finalizar nossa maquiagem, eu gosto de usar o lunar, que é um branco. E o branco, ele sempre é muito forte, né, muito explodido, então eu tomo muito cuidado com o branco. O branco eu gosto de fazer micro efeitos incisais. Olha o que eu botei na ponta do meu pincel, nada praticamente. E gosto de puxar pequenos fusos que saem do bordo incisal, por exemplo, eu posso utilizar o branco. Mas olhem, reparem que é muito pouco, certo? Pequenos detalhes de contraste eu posso utilizar o lunar. E utilizo ele dessa forma puro. Porém, reparem que eu posso utilizar ele ao lado ali na minha pedrinha ali, que eu coloquei o branco misturado com o glaze. Eu gosto muito de fazer isso com o branco. Então reparem como eu dissolvi um pouco essa intensificação do branco, colocando um pouquinho de glaze e fazendo um glaze esbranquiçado, certo? E por que eu gosto de fazer isso? Eu gosto de fazer porque tem regiões do dente que tem um valor um pouquinho mais alto, como o terço médio, muitas vezes, cristas proximais. Então eu gosto de fazer essa aplicação do branco com o glaze, ó. Vejam que fica uma massinha, ó, mais translúcida, e eu gosto de aplicar em regiões de cristas, por exemplo, e regiões de terço médio, para realçar novamente, para contrastar com o terço incisal e com o terço cervical. Reparem já como a gente tem um bordo incisal bem interessante, ó, com poucas cores. O kit tem poucas cores e cores extremamente usáveis, replicáveis. Não são cores a mais nem a menos, são cores para o dia a dia que tem uma incrível capacidade de maquiagem para a grande maioria dos casos, e se não quase todos, se não todos. Certo? Então faço a fotoativação. Sempre fora, né, para não correr o risco de fotoativar os corantes que estão sendo utilizados. E para finalizar, selar a minha maquiagem, eu vou fazer a aplicação de um glaze, o mesmo glaze que eu utilizei para dissolver o branco ali, para solubilizar um pouquinho o branco, deixar ele menos intenso. Então, com pincelzinho chato novamente, eu gosto de fazer a aplicação do glaze. Gosto de fazer uma aplicação no terço incisal um pouquinho mais espessa, para realçar ainda mais aqueles efeitos incisais, né? Para dar aquele efeito de lupa, aquele aumento dos efeitos, né? Eu posso fazer texturas com o glaze, né? Isso mais para frente eu ensino isso, vou ensinar também no treinamento que eu vou lançar em breve. Nós vamos aprender a fazer textura com esse glaze também. Então faço a aplicação do glaze e fotoativo. Faço ativação inicial com o fotopolimerizador, estabilizo todos os corantes e aí sim eu levo para eu gosto de utilizar uma cubinha de luz ultravioleta. Pode ser as cubas de pós de impressora, né, de pós-cura. Eu tenho essa aqui no meu consultório, onde eu tenho alguns LEDs que eu insiro e coloco ali, e depois, já de 3 a 5 minutos após cura, reparem a superfície como ela fica brilhante, com aspecto de glaze. Para finalizar, eu gosto de usar esse rolinho
um rolinho de algodão. Pode ser de baixa rotação, esses pequenos que nós temos, ou pode ser esse de peça de mão. Em baixa velocidade, eu vou fazer a aplicação e com a mão bem leve, ó, eu faço o polimento final. Não precisa aplicar mais nada. Nada, não precisa discos, não precisa borrachas, somente a mão leve aplicando, fazendo o polimento final. Reparem o aspecto que fica após o glaze e uma leve passada de rolo de algodão. Para comparar, eu acho legal quando a gente compara as qualidades, né? Quando a gente fala muito de resina, cerâmica, então a gente vai reparar. Eu vou pegar agora aqui, ó, comparar. Essa é a pecinha inicial, né? Antes de ser maquiada, ser tratada, né? Nem limpa ela ainda foi, apenas foi passado o álcool isopropílico. E comparar com uma cerâmica mesmo, né? Que eu faço a aplicação das minhas cerâmicas. Então, uma cerâmica e a peça finalizada de resina impressa maquiada. Para que a gente veja melhor o aspecto, reparem como saltam os efeitos, como fica interessante. Vamos comparar com uma cerâmica, para a gente ver como é que fica uma cerâmica estratificada, ó, uma resina e uma cerâmica estratificada. Então nós conseguimos excelentes resultados também com resinas impressas, maquiadas, certo? Pessoal, então era isso. Muito obrigado e até a próxima.